1997, Wagner de Jesus Canedo é imperador. Convido a todos para irmos para sua fazenda, para entrevistarmos ele e sabermos como foi a festa daquele ano. Bora conosco? Boa tarde, caríssimos internautas que nos acompanham pelos meios de comunicação. Mais uma vez, estamos todos juntos para mais uma transmissão que vai aí remontando um pouco mais da história da festa de Pirenópolis. E no dia de hoje estamos aqui ao lado do casal Wagner e Isabel. Wagner, que foi o imperador do ano de 1997. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, padre. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, padre. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Para quem não sabe, o nosso apresentador, Nato Ulisses, é sobrinho do Wagner, né? Então, boa tarde, Ulisses, também. Bem-vindo hoje. Boa tarde, tio. Boa tarde, tia. Sua bênção. Deus abençoe. Muito bem, então vamos escutar um pouco da história da festa do ano de 1997, né? Então, já inicio, Wagner, perguntando de quem você pegou a festa do Divino. Quando você foi sorteado imperador, quem foi que passou a coroa para você? E conta um pouquinho aí de como foi desde o momento do sorteio até o momento da conclusão da sua festa. Pois é, padre, eu peguei a coroa do Zé Machado, né, conhecido Zé Dedé. Então, ele passou a coroa para mim, né, e eu fiquei com ela um ano, né, essa coroa maravilhosa, e é onde a gente realizou a festa em 1997. 23 anos, né. Aí, falando um pouquinho, né, sobre a escolha, né, como foi o sorteio, eu fazendo uma viagem com o padre Joel. Eu viajava muito com o padre Joel. Ele sempre me chamava para fazer umas viagens com ele e ele me convidou, sabe? Por que você não coloca o seu nome, né, para ser imperador da festa do Divino? Aí eu falei, padre, mas eu já ajudo muito na igreja. Eu falei, não, mas você podia colocar. Eu falei, então tá bom. Aí chegando aqui, conversei com a Isabel. Aí a gente resolvemos colocar o nome, né? Entendeu? Aí o que acontece? Aí ele falou assim, ó, Wagner, eu preciso de fazer uma mudança nessa festa. Ele me falou no dia, que ele me pediu para colocar o nome. Eu preciso fazer uma mudança nessa festa. Aí eu preciso de tirar a bebida da casa do imperador. Aí você, sendo sorteado, você vai começar esse processo que não é preciso tirar, porque é muita bagunça, é muita bebida. Então eu preciso disso. Aí eu coloquei o nome. E fiquei lá no dia da missa, eu estava assistindo a missa, fiquei lá no Santíssimo e coloquei na mão de Deus, né? Falei, se for para o bem, né, que saia, né? Foi sorteou lá e no primeiro ano que eu coloquei caiu. Aí tudo bem. Aí a gente começou uma longa etapa, né? Foi começando a aparecer os problemas, porque foi uma coisa que, na verdade, chamou muita atenção, né? Porque de cara, tirar a bebida da casa do imperador, né? Aí a gente trocando muitas ideias, eu mais o padre Joel, a gente conversando muito, foi até onde que eu sugeri para ele, na época, falei, padre, por que o senhor não cria a casa do imperador? Já que a casa do imperador é onde que junta muita gente, tudo, o senhor tem um terreno que hoje é onde a Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora de Fátima. Santa Luzia. Não, Santa Luzia, Santa Luzia. Foi naquele lote lá que começou. Ele falou, então eu vou construir. E ele começou. Ele começou a obra lá, né? Inclusive, aí depois que passou a minha festa, o outro imperador já fez algumas atividades lá. Já teve algumas coisas lá. Depois veio mais um outro, não se lembro mais o nome dele, acho que foi o Raimundo, né? O Raimundo já foi tudo lá. Foi onde que criou, né? Agora, falando sobre a parte de que ele queria tirar da festa, que era a bebida, a primeira coisa
que eu ganhei, que a gente ganha muitas prendas, né? O pessoal das fazendas, os amigos, ajuda muito na festa, né? Eu tenho muita amizade, então a primeira coisa que eu ganhei para ajudar na festa divina já foi logo 30 caixas de cerveja. Foi a primeira prenda que eu tive, foi essa aí, 30 caixas de cerveja. Você querendo tirar, juntamente com o Padre Joel querendo tirar a bebida, e ganha a bebida já na primeira prenda, hein? Pois é, foi a primeira coisa que eu ganhei, foi 30 caixas de cerveja. Aí a pessoa me deu, eu peguei a cerveja, eu morava na cidade, deixei armazenada, que eu tinha alugado uma casa do lado, coloquei tudo lá. Na primeira reunião dos cavaleiros, que tem a reunião dos cavaleiros, né? Aí eu já toquei no assunto, né, sobre a bebida, né? Que eu ia retirar a bebida da casa, né? Aí já foi uma polêmica doida, já teve gente que não assinou e teve muita polêmica, sabe? Mas aí o que aconteceu? A gente começou a rezar, pedir a Deus, né, para dar um caminho, um seguimento para a gente, para tentar conduzir na melhor coisa possível, né? Aí o que aconteceu? A gente fez uma reunião com todos os cavaleiros, já assim bem na véspera de começar os ensaios. Aí eu propus para eles, falei assim, ó, já que tem essa cerveja aí, e essa cerveja foi para vocês, né, que é para os cavaleiros, que veio, né, já veio outras doações, tudo, mas a bebida alcoólica aqui eu quero fazer uma proposta para vocês, se vocês concordarem. Eu vou pedir aqui que cada um leva para sua casa. Aí eu dei a cerveja todas para ele, entendeu? Na época o João Lopes ainda era vivo, ele também levou. Aí eu dei a cerveja para eles, quer dizer, resolveu o problema, entendeu? Graças a Deus, Deus abençoou que não teve mais essa polêmica aí, né? Seu relato no diálogo com o padre, então, foi muito forte, né? O que o padre quis implantar, vocês fizeram. Sobre a questão religiosa, parte da novena, como foi o diálogo com o padre nessa questão? Não, eu com o Padre Joel, graças a Deus, foi muito bom, sabe por quê? Porque a gente participava do encontro de casais, né? Já estava fazendo engajado bastante na igreja e a gente ajudava muito, né? E o Padre Joel confiou muito em mim, sabe? E quando eu caí como imperador, ele confiou muito em mim. Aí o que aconteceu? A gente teve um bom diálogo, que deu as novenas, na época do cortejo, que teve, né, aquela procissão que leva a coroa, né, na missa. A gente não conseguiu fazer o enfeite das ruas até lá, mas ficou tudo de boa, o padre levou tudo na boa, não teve problema nenhum, graças a Deus. Sim, sim. Tia, qual foi o sentimento que a senhora teve quando foi sorteado o imperador? Na verdade, quando ele comentou, né, que ele ia colocar o nome e até a festa ser realizada. Assim, eu achei bom, concordei, né? Conversamos com o Padre Joel. Aí eu falei, tudo bem. Eu era pronta, né? E assim, quando foi o sorteio, para mim foi uma coisa assim maravilhosa, sabe? Foi mesmo uma coisa da gente ter recebido uma graça. Nós recebendo uma graça, né? E assim, durante a festa, né? Durante as novenas, assim, tudo nós tivemos ajuda. A igreja ajudou, certo? Porque na igreja nós tínhamos, como nós somos do encontro de casais, então o que acontece? Todo mundo ajudou. Nós éramos do grupo de 5. Então, assim, todo mundo quis ajudar. Lá em casa, graças a Deus, não teve um dia que não tinha pessoas para ajudar. Então, foi uma bênção para nós. Assim, nós temos até um presente que o Padre Joel deu, né? Que foi aquela imagem que está ali, né, na entrada. Foi ele que deu. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, né? E que o Espírito Santo sempre nos iluminou. Isso eu creio, e sempre tem alguma coisa, tem um trick, né? Uma luz, entendeu? Então, o Espírito Santo está presente em nós todos os dias da nossa vida. E, assim, não colocamos mais, né? Mas quem sabe um dia. Você já foi em decorrência da minha pergunta ao Wagner, né? Wagner, olhando, bom, relata para nós o sentimento que você teve
Claro, você atendendo ao pedido do padre Joel na época, o sentimento que teve ao ser coroado, ao trazer a coroa para a tua casa, na época da festa, e também agora ao poder acolher novamente a coroa aqui na tua casa, nesse momento, o sentimento que passa no teu coração, e se isso te motiva a colocar o nome novamente na sorte, para poder um dia ser novamente o imperador da festa. Ué, padre, eu acho assim que, na verdade, eu acho que foi assim um sentimento de dever cumprido, né? Porque assim veio o sorteio numa época muito turbulenta, né? O padre Joel estava assim criando a parte que ia mexer muito, né, com o pessoal, né? Que os cavaleiros são assim, muitos já até morreram, né? Mas assim, pessoal complicado, entendeu? Então não foi fácil não, sabe? Foi assim, foi muito difícil, entendeu? Mas assim, eu sinto assim um dever cumprido, graças a Deus, Deus abençoou que deu certo. Eu fiz um propósito na época que a gente estava no início eu fiz um propósito de rezar o rosário todos os dias, né? Pela abençoar, que a gente conduzisse certinho da melhor forma possível. E aí, graças a Deus, até hoje eu ainda rezo o rosário todos os dias. Então já está com 23 anos, eu não deixei mais de rezar o rosário, entendeu? Todos os dias eu rezo o rosário. Agora, para colocar o nome mais uma vez, eu acho que não, sabe? Porque eu acho que, assim, veio o momento certo, né? Parece que guiou, né? O Deus iluminou a gente para fazer essa tarefa lá. Eu acho que agora deixa para os outros, né? Que já, né? A gente estava numa época com as crianças tudo pequenas, sabe? Que é difícil, não é fácil, né? Então, mas aí foi tão bom, sabe? Assim, para a gente, na época que a gente deu aquela, não sei como é que chama, acho que é um jantar, né? Na entrega dos cavaleiros, no final lá. Aí tava vários discursos lá e eu comentei até nesse dia lá. Eu comentei porque teve os cavaleiros, tantos que eles bebem, né? Na época, né? Bebia demais, sabe? E a gente não teve nenhum bêbado lá em casa. Assim, eles podiam estar bebendo na rua e não chegar em casa bêbado, né? Só o Goiabinho que deu uns 2 dias lá só, mas foi, você deu aquilo, acho que é de todos os dias. Não tem nenhum dia, né? Mas assim, os outros, ninguém chegou bêbado, sabe? Então foi isso, uma bênção tão grande, Deus iluminou tanto que deu tanto certo, sabe? As coisas foram encaminhando tudo certinho. E eu, para falar a verdade, eu nem sei como que aconteceu direito, porque na verdade, quando você está ali no início, parece que não tem jeito mais ali, agora vai, sabe? Vai, Deus dá uma força para a gente, porque você não dorme a noite inteira, uma coisa para fazer, é outra, é uma correria danada, né? E naquela época era difícil, porque era a época que a gente não tinha esse recurso que vem do governo, né? Que agora está mais fácil, né? Inclusive, foi comigo que começou isso aí. Foi comigo que começou, na época o governador era o Maguito Vilela, e a gente fez uma visita lá, sabe, para ele, sabe, e veio um valor, deu polêmica demais também, mas deixa isso para lá, sabe, mas o que acontece? Não é fácil não, entendeu? Mas assim, é muito gratificante, eu recebi tantas doações de pessoas que deixou assim marca mesmo, sabe, que a gente pensava que não vinha, sabe, pessoas que ajudou, sabe, pessoas que não quis aparecer. Exemplo, a queima de fogo mesmo. O cara que doou a queima de fogo falou, não, coloca lá na beirada do rio, coloca o nome do seu pai. Eu lembro até hoje, meu pai é falecido, né? Não agradece ou não, coloca lá, José Canedo. Aí eu fiz uma homenagem pro meu pai lá na beirada do rio, sabe? Então foi assim que marcou, foi isso. E olhando para a coroa, né? Ela retornando, qual é o sentimento? O senhor vendo ela, o senhor lembra quando foi coroado, com a pergunta do padre, toda a festa, quando o senhor colocou a coroa no domingo divino, quando foi para a igreja, qual é o sentimento que o senhor tem ao rever a coroa? Eu acho assim que a coroa assim é o símbolo que representa muito, né, o Espírito Santo, né? Eu vejo assim, quando eu fui coroado lá na missa de Pentecoste, entendeu? Lá é que eu vi, parece aquela força que vem de lá, sabe? Do ser superior mesmo, sabe? Então, assim, eu vi que é muito grande, sabe? Assim, a força do Espírito Santo, né? E agora, revendo ela aqui na minha casa, aqui, a gente conversando, vendo as bandeiras aqui, a gente fica emocionado com isso.
Bom, como é de costume, né, a folia do Divino Espírito Santo, que sempre sai e tem essa conexão com a festa. A sua participação junto à folia, o diálogo com os foliões também, e conseguiu alguns pousos estar presente, como foi? Padre, a folia aí, na época, não tinha a folia da igreja, né? Tinha só essa folia tradicional mesmo, essa antiga aí, né? Então, assim, eu fui em 2 pousos, entendeu? Cheguei, nós participamos, né? Só nas rezas mesmo, entendeu? E viemos embora, entendeu? Aí naquela época tinha dança, tinha farra até o dia amanhecer e tudo, né? Eu não sei como é que é hoje, que eu também nunca fui nessas folias, sabe? Agora, na minha época, não tinha a folia da igreja, né? Se tivesse, eu tinha ido em todas, entendeu? Agora, na chegada da folia que vai para a casa do imperador, eu participei da entrada na cidade, eu montei a cavalo e entrei junto, entendeu? Aí eu recebi a bandeira em casa, né? Os foliões, todos, pessoal, eles são todos amigos da gente, né? Então foi assim, não teve problema nenhum, que eu sou um cara que muito fácil de relacionar, sabe? Não tem muito problema, não. Há um ditado na festa, uma música que sempre canta, que essa festa não acaba, essa festa não tem fim. Ela não acaba, ela não tem fim, porque todo ano a família renova, né? Se ela não acabou em 96, porque o José Machado renovou ela, se ela não acabou em 97, o Senhor renovou essa tradição. Em nome da paróquia, a gente quer agradecer o Senhor por ter aceito o convite do Padre Joel, em 96, ter aceito o convite quando o nome saiu, poderia ter recusado, mas continuou, né? E ter feito a festa. Então, foi uma grande graça, a festa foi grandiosa, foi bonita, e a gente só tem a agradecer ao Senhor. Então, assim, nós sabemos que é Deus quem nos escolhe, e quem escolheu você foi o Divino Espírito Santo para ser seu embaixador, seu representante aqui junto a esta festa. Então, mais do que nunca, acho que o sentimento de todos nós que vivemos essa tradição, vivemos essa espiritualidade, essa religiosidade, nosso sentimento é de profunda gratidão a Deus, sobretudo, né, por nos fazer participantes da sua obra, a obra que é dele, nós apenas somos esses continuadores, e você, na sua doação, na sua entrega, mesmo em momentos difíceis, realmente fez com zelo e agradou muito o coração de Deus, né? Então, vocês podem dizer que são realmente podem ser gratos a Deus por esta escolha, e nós somos gratos a vocês realmente porque vocês nos deram este sinal de confiança em Deus, né? Quando Deus nos escolhe, Ele vai nos capacitando para uma missão. Às vezes o medo bate, a incerteza, mas quando confiamos em Deus, tudo se realiza, tudo acontece. Então, realmente vocês são provas vivas de que a misericórdia de Deus, quando ela atua, realmente ela atua 100%, né? E como a própria Isabel falou, graças e bênçãos são derramadas sobre cada um de vocês. E uma última pergunta, agora vou me direcionar a Isabel, é o fato de que, bom, o imperador foi escolhido, sorteado, claro que a esposa o acompanha. Agora eu quero sinteticamente, Isabel, que você conte um pouquinho, já finalizando, claro, a nossa transmissão, sobre a sua participação, os seus trabalhos durante a festa. O meu trabalho, né, durante a festa foi organizar tudo, né? E direcionar, dar ideia. Sempre a gente conversava à noite, sempre à noite. O que nós vamos fazer com isso? Como que nós vamos resolver? Né? E sempre em oração, aí a gente conseguia decidir juntos o que fazer, né? Então, assim, o meu papel não foi assim
separado muito dele, não. Porque sempre a gente andou junto, né? E tudo que resolvem na nossa vida é junto, tá? Então, assim, para mim, eu ajudava muito, né, na organização das veronquinhas, né, para procurar as pessoas para fazer essa veronquinha, chamar, convidar, né, que Dona Terezinha hoje, né, agradeço a ela, né, Dona Terezinha, a mãe do nosso festeiro desse ano, né? Sim, Dona Terezinha, a mãe do Heráclito, né? A mãe do Heráclito. Agradeço ela muito, né, que ela ajudou também. Então, assim, para mim foi tudo de bom. Tudo tranquilo. Eu não tive tanta dificuldade, não. Só sorrindo e não dormindo. Mas foi bom. Muitas graças e bênçãos recebi. Toda a minha família também, tá? A nossa família reuniu o irmão do Vanderlei, os irmãos do Vanderlei, né? As minhas cunhadas, minha mãe esteve presente comigo todos os dias, né? A Dona Maria do Isidinho, certo? Essas pessoas que ficaram mais próximo, né? Organizando tudo, mas minha mãe foi o esteio para mim lá, certo? Ela que aguentava, ela que acordava primeiro. Então, assim, eu agradeço muito. Tivemos também, assim, que eu me lembro bem mesmo, a gente esquece, né, das outras pessoas, mas foi o seu Zé, né, seu Zé Jacob, eu também lembro muito dele. Então, assim, agradeço, né, minha família, as pessoas, né, que estavam junto de mim, que às vezes muitos eu esqueci o nome, mas que todos momento que eu lembro, né, da festa, eu faço oração para essas pessoas, porque foi uma doação que elas estavam lá fazendo para mim, né? Então, assim, para mim não, para o Espírito Santo. Então, tive, assim, muita ajuda, certo? A ajuda de pessoas falar assim, hora que acabar a festa, eu vou lá lavar a sua casa. Então, até isso. Então, assim, a gente recebe, vem, você não precisa tanto pedir, vem até a sua casa. Aquela casa é abençoada. No momento, muda muita coisa no momento que a coroa chega, certo? Muda, a vida da gente transforma. Falando só um pouquinho aqui a respeito da Isabel, que ela falou no sorriso, a gente estava, o saudoso, né, que foi imperador também, o Pompeu, né? O Pompeu também falou no dia lá que terminou a festa, ele falou assim, eu quero fazer aqui uma ressalta aqui sobre a imperatriz. Essa mulher não para de sorrir hora nenhuma, entendeu? A senhora toda noite não dorme, é acordada, trabalhando, e só fica sorrindo essa mulher. Então, assim, Pompeu falou isso aí, sabe? Eu gravei bem isso aí, tá? Isso é uma coisa que a gente viu que foi feito com amor, com carinho, entendeu? Bom, nós queremos concluir a nossa transmissão. Primeiramente agradecendo ao Wagner e à Isabel por terem aberto as portas da casa deles para nos receber a nossa equipe aqui para compartilhar um pouco da história de vocês, história da festa, como tudo se deu, como tudo aconteceu. Então, o nosso muito obrigado, em nome do nosso pároco, Padre Augusto, né, pelo sim de vocês dado naquela época e também pelo sim hoje em nos ofertar um pouco mais do conhecimento e até mesmo da própria tradição que ficou marcada na sua festa, né? Vamos concluir essa transmissão invocando o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face. Oremos. Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que sigamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva o Divino Espírito Santo! Viva!